Aberta a sessão da 10ª turma, nesse dia 4 de outubro, quase no final do ano. Cumprimento a todos, senhores advogados, estagiários aqui presentes, meus colegas magistrados, representantes do Ministério Público, doutor Nar Júnior, que retorna de suas merecidas férias, senhores servidores, na pessoa do nosso secretário. E gostaria também, nesse dia, de dar as boas-vindas ao doutor Alexandre, que novamente compõe a nossa turma, substituindo o doutor Paulo Maurício em gozo de férias regimentais. Mais uma vez, é muito bom tê-lo conosco, uma alegria muito grande ter um amigo tão querido, tão competente, tão erudito. E gostaria de fazer um registro muito especial, parabenizando a nossa colega Rosiméria de Oliveira Pires e seu esposo Arnaldo Afonso Barbosa, pelo lançamento de mais uma obra da Rose sobre reforma trabalhista, dessa vez sobre direito intertemporal, coisa difícil de lidar, viu? E o nome do livro é O Direito Intertemporal e a Reforma Trabalhista. Foi praticamente lançado no seminário que houve na quinta e na sexta-feira, promovido pelo TRT Leamatra, justamente sobre a reforma trabalhista que já se avizinha aí. Né? Nós duas falamos, né? Nesse seminário. Então, meus parabéns a Rose por mais essa obra, que vai ser de grande importância para a gente, que vamos nos deparar com uma novidade, né? Tudo novo, uma mudança não só de legislação, mas de paradigma do próprio direito do trabalho. Pois não. Vai terminar. Não. Senhora presidente, excelentíssimos jogadores, advogados, também gostaria, em nome pessoal e de todo o Ministério Público, cumprimentar a doutora Rose, que mais uma vez demonstra a competência e qualidade do trabalho. Com certeza a obra vai ser da maior importância para todos nós que militamos nessa área jurídica. E ela vem comprovar também que o casal está unido no amor e no direito, né? Há uma união perfeita. Parabéns, doutora Rose. Obrigada pelo carinho. Nossa adesão, viu? Ok, Obrigada. Uma adesão dos demais magistrados presentes. Bem, agora, passando aos nossos trabalhos, eu submeto aos meus colegas a aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo divergência, eu a tenho como aprovada. Passando a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos do dia. Obrigado, bom dia. Iniciamos pela sustentação oral à distância, PJE, sala da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Doutor Silvio Alves dos Santos. O senhor nos escuta bem, doutor? Perfeitamente, doutor. Passa ao pregão. É o processo número 25 da pauta, o agravo de petição 11.190-80. Agravante Valdir Gomes Beraldo, agravado Marcelino dos Reis Barbosa. O doutor Silvio Alves dos Santos está inscrito para sustentação pelo agravante. Bom dia, doutor. O senhor está nos ouvindo bem? Perfeitamente, excelência. Eu vou fazer a leitura da conclusão do voto e lhe concedo a palavra para sustentação. Eu estou conhecendo do agravo de instrumento em agravo de petição aviado pelo executado. No mérito, eu nego-lhe provimento. Custas no importe de R$ 44,26. Conheço do agravo de petição interposto pelo exequente e pelo executado e, no mérito, nego-lhe provimento. Explicando bem, é porque, na realidade, houve a interposição de 2 agravos. Então, é por isso que há essa conclusão dúplice. Aliás, de 3 agravos, né? 2 pelo executado, 1 pelo exequente. O senhor tem a palavra, doutor. Senhora presidente, a quem eu cumprimento e cumprimento os demais componentes da turma, peço vênia no que tange ao agravo de petição para discordar de vossa excelência e pedir aos demais nobres magistrados que não acompanhem o voto de vossa excelência no que tange ao agravo de petição do executado. Haja vista que, desde a prolação da clara sentença da meritíssima juíza da 2ª Vara da comarca de Passos, o processo tem sofrido uns tumultos desnecessários por culpa do reclamante. Pois
A magistrada, ao prolatar sua sentença, declinou claramente os critérios em que deveriam ser obedecidos para cálculo das verbas deferidas a ele. E principalmente no que tange a horas extras e adicional noturno, é que o reclamante inflacionou os cálculos, acompanhado depois, infelizmente, pelo perito. A sentença, ela tem uma clareza solar ao dizer que, nos cálculos das horas extras, deveria-se observar dedução das parcelas pagas ao mesmo título, dias efetivamente trabalhados e, principalmente, a evolução salarial. E isso não aconteceu. Na sentença de piso, Sua Excelência, a juíza Có, ela disse que os únicos recibos juntados, e no caso foram pelo reclamante, que eles deveriam ser observados para todos os fins de direito. Olha, nós temos recibos nos autos que provam que o reclamante recebia salário base igual ao mínimo. Mesmo assim, o reclamante e o perito usou uma remuneração cheia que já estava embutida hora extra, repouso semanal remunerado, adicionais para novamente calcular essas verbas. Entendo eu que isso é bis e idem, tris e idem e por aí vai. O que está acontecendo nos autos é um enriquecimento sem causa por parte do reclamante. E nós temos elementos palpáveis para fazermos a evolução salarial dentro deste processo e mostrar o que é devido ao reclamante. Malgrado isso, insurjo também sobre a questão da impenhorabilidade do gado penhorado. O executado, conforme farta documentação constante dos autos, normalmente uma ata notarial, ele é pequeno produtor rural. Sendo assim, as 60 cabeças de gado que possui são os únicos instrumentos de riqueza ou de produção econômica do mesmo, pelo que tenho para mim que esses bens são impenhoráveis. Adiantando no nosso pensamento, observa-se ainda que não foi dividido, que não foi destacado a meação do cônjuge do executado no que tange ao gado. Dessa feita, peço as minhas escusas, eu peço as minhas vênias em discordar do voto da relatora, mas vejo que o caso precisa de uma outra decisão para que assim seja feita a justiça ao caso concreto, pois do contrário, o reclamante, o exequente, estará recebendo 2 ou 3 vezes o que foi deferido na sentença. É assim que manifesto e meu bom dia. Muito bem, doutor. Com relação aos agravos de petição, o que é que eu percebo que foram... um dos agravos foi negado o prosseguimento, porque na realidade era o segundo agravo, e embora eu tenha conhecido do agravo de instrumento, eu conheci do agravo de instrumento para manter a decisão de primeiro grau que negou seguimento ao segundo agravo de petição em face da preclusão consumativa. Com relação ao agravo do exequente, eu estou negando provimento. O agravo do executado, as matérias dizem respeito ao cálculo. Eu fiz aqui uma apuração no meu voto e não vejo esse bis in idem nos embargos declaratórios. O juiz esclareceu a base de cálculo dessas horas extras e não há o que modificar. Com relação a esse gado, eu não vejo como esse gado possa ser impenhorável.
existe um dispositivo que torna impenhorável os instrumentos de trabalho, mas não os bens jurídicos que estão guarnecendo o estabelecimento comercial, o estabelecimento econômico, o empreendimento de natureza econômica. Quanto à ameação do cônjuge, eu vejo que eles são casados no regime de comunhão universal. E, além disso, eu acho que caberia o próprio cônjuge vir aqui a juízo pedir isso. E ele não veio, né? Então, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau. Como votam o segundo votante, né? Doutora Rose e depois o doutor Alexandre. Doutora Rose, primeiramente. Nós votamos no mesmo sentido. Eu voto no mesmo sentido, Vossa Excelência, lembrando que o ilustre advogado várias vezes fez a manifestação a respeito dos cálculos do exequente, mas foi feito o laudo do perito, né? Perito oficial. Nos chama atenção, na verdade, até nos sensibiliza a questão da alegação de impenhorabilidade do gado. É verdade que o texto do agravo faz menção a uma natureza de bem de família desse gado, que nos estranha num primeiro momento, mas que se consegue compreender qual que é a intenção, porque, pelo que ele mesmo falou na sustentação, seria o único bem que a família poderia buscar a sobrevivência. Há realmente, doutor, uma lacuna legal. Eu abri agora, assim, só para ter uma deferência a Vossa Senhoria, a respeito da Lei 8.009, de março de 90, que trata com mais percussiência, com mais detalhamento, a questão da impenhorabilidade do bem de família, e a definição é colocada aqui no artigo 1º, parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa desde que quitados. Então, há uma lacuna. Eu nunca tinha parado para perceber essa questão, mas realmente não tem nenhuma previsão, nada que aqui a gente pudesse encaixar o rebanho. Eu até pensei, conversei aqui com um colega, que talvez uma alegação de que o rebanho seria para fins de sobrevivência pudesse trazer algum alento, alguma tentativa de analogia, mas o fato é que a lei fala em equipamentos e os animais não são equipamento, embora seja com o mesmo objetivo. O sentido teleológico é o mesmo. Acho que realmente tem uma falha da legislação, mas que nós não podemos cobrir, pena de sermos taxados de arbitrários, já que estaríamos fazendo as vezes do legislador. Então, sentindo muito essa situação, doutor, eu vou concordar com a colega de que não é a hipótese do rebanho ser considerado bem de família, mantendo assim a penhora efetuada sobre tal rebanho. Doutor assim que Alexandre. voto. Eu também acompanho, presidente. Doutora Taísa. Muito bem, então assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Pode filmar, mas tem que ter o Photoshop. Passamos à sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Processo número 3 da pauta. 3 é o ROPS 10.023-05. Dr. Gabriel Abreu Santos está inscrito para sustentação pelo recorrente autor, ao Sindicato dos Empregados em Hotéis, Hospitalidade, Turismo, Bares, Restaurantes e similares de São Lourenço e região de Minas Gerais. Recorrido o réu, Vitor Arte Hotel Limitado. Bom dia, doutor. Bom dia. Como vai? Bom, eu vou passar a palavra para a relatora do processo para adiantar a conclusão do voto, assim o senhor direciona sua sustentação. Desembargadora. Bom, aqui é um rito sumaríssimo, eu estou conhecendo, negando o provimento, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos. O senhor tem a palavra, doutor. Bom, antes de começar, eu queria só dar um breve histórico do que o sindicato passou para conseguir esse plano odontológico na convenção coletiva. E por que ele é assim hoje na convenção coletiva. Nós, em 2013, conseguimos implantar o plano odontológico em algumas convenções. Hoje, nós já temos 10 convenções coletivas, nós representamos 138 cidades,
com 40 mil representados na nossa base. Dessas 10 convenções coletivas, todas elas têm a obrigatoriedade da empresa pagar o plano odontológico. Todas. Em 2013 e 2014, tinha um desconto de R$1 do trabalhador, onde as empresas apresentavam cartas de oposição dos trabalhadores para não ter o plano. Uma carta de oposição. O trabalhador que dá uma carta de oposição por R$1, com certeza, não posso afirmar, mas supõe-se que a empresa praticamente obrigou o trabalhador a assinar essa carta de oposição para não ter que pagar o plano, que é o valor só de R$1 do trabalhador. Beleza. Em 2015, nós mudamos isso. Tiramos a carta de oposição e colocamos a obrigatoriedade do plano odontológico. E mudamos também a convenção coletiva no sentido de que, nos 2 primeiros anos, a gente contratava empresas faziam parceria com empresas e os hotéis, bares, restaurantes, sem conservação, iam com essas empresas odontológicas e seguro de vida e pagavam diretamente para ela. Só que era um plano de adesão. Uma empresa deixava de pagar um funcionário, os planos odontológicos cortavam a prestação do plano odontológico para todos os funcionários da empresa. Nós temos empresas de conservação lá, que são 300 funcionários da nossa região. Se um não pagava, era cortado o plano. Então, ligavam no sindicato, começava a reclamação de trabalhadores que não estavam conseguindo acessar o plano, mas é porque a empresa não pagava. Essas reclamações geraram um transtorno tão grande, com o Ministério Público lá de Pouso Alegre também, de Varginha, que são nossos representantes, onde eles falaram para a gente chegar numa solução. Então, a nossa solução foi o seguinte: nós começamos a administrar o plano odontológico, sem custo algum, contratamos 6 funcionários do plano odontológico e fizemos essa nova cláusula onde o sindicato receberia os valores das empresas e repassaria para o plano odontológico. Nós juntamos aí declarações dos planos odontológicos, nós temos kits com todas as obrigações e ainda alguns repasses do sindicato que foram feitos para esses planos odontológicos para comprovar que o sindicato não fica com esse dinheiro. Por que a gente fez isso? Porque com essa reclamação dos trabalhadores que não estavam com o plano odontológico prestado, nós fizemos o seguinte: nós recebemos, a empresa não paga, o sindicato paga para a empresa. Então, recebemos o plano, não recebemos de algumas empresas, o sindicato garante a prestação total do serviço para todos os funcionários da base. São 40, na verdade, nós temos 40 mil representados, né? E mesmo assim, com o sindicato pagando, ainda nós não conseguimos atingir toda a nossa base. Nós temos apenas 10 mil trabalhadores que realmente fazem o uso do plano odontológico, numa base de 40 mil trabalhadores. E esses 10 mil, há 2 anos atrás, eram 5. Porque há 2 anos atrás nós começamos a dar entrada nessas ações de cumprimento. Entramos em Pouso Alegre com mais de 100 ações, em Lavras com mais de 86 ações, entramos em Três Corações com 80 ações, entramos em Itajubá com mais de 100 ações. Com essas ações, nós conseguimos dobrar as vidas do plano de 5 mil para 10 mil vidas. O plano foi assim. Eu posso muito bem, agora em janeiro, mudar novamente a cláusula da convenção e mandar as empresas pagar diretamente para as empresas do plano, porque, pelo que a gente viu aqui, essa prestação, esse pagamento, a gente pode mudar a cláusula, mas não seria uma boa coisa a se fazer, porque esse histórico que o sindicato vem de vários anos conseguindo essas conquistas e melhorando a prestação de serviço, eu posso mudar. Com relação à sentença, ela falou que a cláusula é abusiva, por se tratar de uma contribuição assistencial. Não é uma contribuição assistencial, não tem nenhum valor pago pelo trabalhador. O plano é totalmente, integralmente pago pelas empresas. A documentação é uma declaração das empresas que demonstra que o plano está quitado pelo sindicato. O sindicato vem fazendo esse trabalho de ações de cumprimento com o único e exclusivo objetivo de colocar toda a base representada com o plano odontológico. De 10 mil, nós temos ainda 30 mil trabalhadores que não têm o plano odontológico, sendo que é obrigado na convenção coletiva. É obrigatório o pagamento pelas empresas. Então, eu peço que seja revisto esse voto em benefício dos nossos trabalhadores, dos nossos representados, que com essas sentenças, a única coisa que vai acontecer são mais empresas não pagando o plano, mais empresas não cumprindo a convenção coletiva. Essa é a minha sustentação. Obrigado. Bom, senhor presidente, eu estou seguindo aqui a sentença lá do 1º grau, pelos mesmos fundamentos. Consta das convenções do sindicato que as contribuições assistenciais, tanto dos empregados quanto dos empregadores, seriam repassadas diretamente ao sindicato autor, a quem caberia organizar e administrar os referidos benefícios.
Dos argumentos alçados pela demandada em sua peça de combate, 2 definem a questão de maneira cabal. O primeiro é que o sindicato autor, de fato, não fez prova da contratação, organização e administração dos planos odontológicos e médicos nos moldes da convenção da categoria, para o que não bastam apenas as declarações de quitação juntadas. Ademais, a documentação juntada pelo autor, por demais frágil, não demonstra sequer a abrangência dos planos, bem como não traz as demais informações indispensáveis à sua utilização pelos empregados da demandada. De igual modo, o sindicato autor nem ao menos juntou a apólice de seguro de vida que supostamente beneficiaria os empregados da empresa demandada. E também um segundo argumento é que não vieram ao feito provas de que os empregados da demandada são filiados ao sindicato autor, sendo o último desse sindicato. Na verdade, é ação de cumprimento que o sindicato impetra várias ações, né, em vários lugares, e nessa ação aqui específica, falta essa documentação aqui, por isso que o pedido foi indeferido e eu estou mantendo o voto, a sentença da primeira instância. Há divergência? O pedido é de pagamento de contribuição assistencial? Não, o pedido é simplesmente o cumprimento da convenção. Eu peço vista. Tá bem. Então, fica com vista para a doutora Rose. O plano ainda, ele pode ser fora do sindicato. A empresa pode contratar outros planos se ela quiser. Elas contratam com o sindicato porque é mais barato. O fundamento que consta aqui é em razão da vedação de cobrança de contribuição assistencial, que não me parece não é. Eu acho que o juiz... Realmente, nós vamos ver problemas com a prova. Falta a prova disso, falta a prova disso. Mas eu quero ver o seguinte, como é que ela fazia antes, ela parou agora, e porque a questão não se cinge a contribuição assistencial. Então, temos que encontrar ou outro fundamento, ou de fato ele tem razão. Então, eu vou pedir vista para examinar isso. Ok, vista fica adiado para a próxima sessão. Obrigado, bom dia. 18, sessão do dia 18. Sessão do dia 18. Exatamente, adiado para a sessão do dia 18. Bom dia. Bem lembrado. Muito bem, podemos ir ao próximo. Seguinte é o processo número 25 da pauta. 25 da pauta é o RO 10.976-82. 10.976-82. A doutora Virgínia Andrade Moreira está inscrita para sustentação pela recorrente reclamada Indústria de Rações Patense Limitada. Outro recorrente é o reclamante Odair José Rosa, recolhidos os mesmos. Bom dia, doutora. Bom dia, Eu excelência. acuso o recebimento de memorial e passo a palavra à desembargadora Lucilde para a leitura da conclusão do voto. 10976, né? Obrigada. Exato, doutora. 10976. Odair José Rosa. Bom dia. Reconhecendo, rejeitando a preliminar de nulidade por julgamento esta petita, arguida pela ré e no mérito negando provimento. Okay. Só tem a palavra, doutora. Cumprimentar a todos na ilustre presença da presidente desembargadora dessa turma e aos demais membros dessa mesa. Bom, gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências a respeito de 2 pontos nesse processo. O primeiro trata-se, desse tempo de espera. Portanto, é relevante aqui destacar a função do reclamante na empresa, como motorista. Contudo, esse tempo de espera não foi objeto de pretensão na inicial do reclamante. Pelo contrário, há um pedido de horas extras, e nesse pedido de horas extras, algumas pontuações daquilo que ele gostaria de englobar. Contudo, a sentença, onde eu abro aspas aqui para poder proferir, diz: a pretensão era que tudo fosse considerado jornada, mas isso não impede o deferimento do tempo de espera a partir de então. Bom, nós discordamos desse entendimento porque não poderia existir aqui
uma conversão desse pedido, né? Não existe identidade no pedido de tempo de espera para a hora extra. A própria legislação trabalhista, no seu artigo 235C, parágrafo 8º, trata que o tempo de espera não se equipara ou não se corresponde às horas extras, razão pela qual, né, deveria ter o procurador, portanto, feito pedido específico nesse sentido. Aqui nós temos, na verdade, uma natureza distinta, né, desse pedido, que é o que engloba até o artigo 492 do CPC, falando que é vedado ao juiz dar pedido de natureza diversa, que é exatamente o caso dos autos. Portanto, essa análise ampliativa não seria possível, não há respaldo legal para essa abrangência. Portanto, requerendo a decotação do pedido de tempo de espera por não existir esse pedido e não ser possível, pelo respaldo jurídico, dar essa fungibilidade. Talvez eu entendo que aqui soa como uma fungibilidade de pedidos, o que não é possível abarcar pelo ordenamento jurídico. Sobre outro ponto que gostaria de destacar, excelências, é em relação às horas extras. Houve um deferimento de horas extras nesse processo, e aí a essência desse deferimento é justamente um entendimento que existia um especial labor extraordinário em período anterior à Lei 12.619. Contudo, chama atenção que o contrato do reclamante não foi anterior à lei. O reclamante foi contratado já em outubro de 2012, portanto, a lei já era vigente. Então, não há que se falar em período anterior. Então, e essa questão foi, inclusive, objeto de declaratórios, os quais foram acolhidos pela excelência ACOL. Contudo, não houve uma questão prática dessa decotação da sentença. Então, uma vez reconhecido que não há essa jornada anterior, deveria existir um efeito prático sobre os fundamentos da sentença, o qual, portanto, no nosso entendimento, seria apto a decotar essas horas extras, porque esse é o principal fundamento. Em seguinte, a sentença é bem certeira ao fazer a análise, inclusive, das provas que estão nos autos. De fato, existem cartões colacionados nos autos, sim, e eles foram reconhecidos como verídicos pela excelência ACOL, mas não houve a integralidade desses cartões, de fato. Portanto, seria viável trazer, incidir a súmula 338 para falar que presume-se como verdadeiro, salvo prova em contrário. Mas chama a atenção de vossas excelências que eles foram esse período não contemplado foi devidamente elidido por prova testemunhal, tanto ouvida a rogo do reclamante quanto ouvida a rogo da reclamada. A inicial trata de que o pedido baseia-se em uma jornada de 27 horas de trabalho durante 3 vezes na semana. Nenhum dos depoimentos, ou sequer os cartões de pontos colacionados, trazem qualquer indício ou proximidade com uma jornada tão extensiva como essa. Pelo contrário, como diz a própria sentença ACOL, há um critério objetivo nessa prova colhida, que passo a ler para trazer mais esclarecimento. Disse a testemunha ouvida a rogo do reclamante: a jornada sempre foi praticamente a mesma, seja com ficha de registro de trabalho externo ou sem. Temos os registros, os quais foram acolhidos como verdadeiro. Existem compensações naqueles registros. E as jornadas e os depoimentos sempre tratam que existiam alojamentos nos destinos do reclamante ou, por vezes, eram próximos, não demonstrando essa jornada tão extensiva que poderia ser presumida nesse período em que não existia cartão. Portanto, agradeço a atenção de vossas excelências. Muito obrigada. Doutora Lucilde, por gentileza. O autor trabalhou para a empresa de 9/10/2012 a 15/2/2016. Mas os controles só foram apresentados de 7/12/2013 a 15/2/2015. Então, o juiz mandou pagar hora extra a partir da 44 horas semanal, com base nas papeletas apresentadas e considerando a jornada média praticada pelo autor nos períodos em que não houve este registro. Eu estou mantendo isso
E com relação à alegação de extra petita, quando ele fundamentou o pedido de hora extra, ele também disse do tempo que ele ficava esperando os chapas descarregarem o caminhão. E essa hora extra que o juiz deferiu está incluindo esse tempo de espera que eu acolhi também. E acho que foi isso que foi falado da tribuna, né, senhora presidente? Eu estou mantendo o meu voto. Há divergência? Então, se proclama unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom dia, doutora. Bom dia. Seguinte ao 36 da pauta. RO 11.483-54. O doutor Kleber Alves de Carvalho está inscrito para sustentação pelo recorrente reclamante João Olímpio Henriques Fernandes. Os recorridos reclamados são Itaú Unibanco S.A. e Fundação Saúde Itaú. Dos físicos. 36. Ninguém. Só Ok. depois que tem o Ministério Público. Bom dia, doutor. Bom dia, Como vai? senhora. Eu estou passando a palavra à desembargadora Lucídio para a conclusão do voto. Pois não. Dessa vez é para a conclusão. Bom, conheço do recurso interposto pelo reclamante no mérito, dou-lhe parcial provimento para declarar a ilegalidade da alteração na forma de concessão do plano de saúde. Em consequência, determino que os réus estabeleçam o plano de saúde do reclamante e de seus dependentes no mesmo padrão de atendimento especial e no mesmo valor de custeio, bem como nos mesmos modos praticados na época em que vigia a relação de emprego. Caberá ao reclamante, entretanto, arcar com a integralidade do custeio, cotas empregado e empregador, em estrita conformidade com o disposto no artigo 16 do regulamento do plano. Condenar as reclamadas solidariamente a pagarem honorários assistenciais no importe de 15% sobre o valor líquido da condenação, nos termos da orientação jurisprudencial 348 da SDI 1 do TST. Arbitra a condenação, valor de 5.000, com custos de R$ 100 a cargo dos reclamados. Muito bem, o senhor tem a palavra, doutor. Excelência, o provimento dado ao recurso do reclamante atende amplamente a expectativa dele. Só fica uma dúvida, às vezes até para evitar a questão dos embargos, que ele tem pago o valor que majorou o plano de saúde. Eu queria só saber se a senhora está determinando esse pagamento. Como de assim? volta. Com a saída dele da Estou empresa... determinando isso que foi lido na conclusão. Ele vai arcar com todo o valor, né, tanto Perfeito. da cota dele quanto da cota do outro, considerando o plano que ele está pretendendo ter. Perfeito. É Eu isso. só queria saber se a senhora manda o banco, condenando solidariamente, se a senhora determina que eles devolvam a ele ou restituam o valor que ele pagou a maior. A dúvida é só essa, que isso é parte do pedido também. Não, o que eu estou condenando aqui é honorários assistenciais. Tá né? bom. Não tem previsão disso aqui, não. Se for o caso, acho. Vai Ele ter que está ser por pedindo embargos. só a manutenção. Tá bom. Só verifica lá. Perfeito. Ok, então, posso escolher os votos? Sim, obrigado, Excelência. Desculpa aí. O que está aqui, eu estou de acordo. Eu também estou de acordo, então, unanimemente se decide. Obrigado, bom trabalho a todos. Boa tarde. Esse aqui é o... Seguinte, é o 41 da pauta. RO 12.024-97. A doutora Sônia Aparecida Saraiva está inscrita para sustentação pelo recorrente reclamante Diego Laurindo Costa. A recorrida reclamada é ProAir, Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Limitado. 41. Bom dia, dona Sônia. Doutora Bom dia, Sônia. Excelência. Prazer em revê-la. Prazer revê-las. Doutora Lucilda, conclusão do voto, por gentileza. Conheço do recurso interposto no mérito dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base do autor por exposição a inflamável de forma habitual e permanente, durante todo o período contratual imprescrito, com reflexos em 13º, férias mais 1/3, aviso prévio, FGTS mais 40%. Ante a inversão da sucumbência autoral neste aspecto, condeno a reclamada ao pagamento dos honorários periciais fixados pelo juízo no importe de R$ 1.000. Só tem a palavra, doutora. Obrigada, Excelência. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, egressos julgadores. Excelência, diz que advogado nunca está satisfeito, então vamos tentar mais um pedacinho aí do nosso recurso.
Excelência, agradecemos aqui pelo excelente voto da excelentíssima relatora, porque realmente, efetivamente, o reclamante trouxe aos autos 3 laudos periciais que comprovam que ele trabalhava em área de risco, de explosão, e comprova, a prova testemunhal também foi nesse sentido. E, então, rogamos aos demais julgadores que acompanham a excelentíssima relatora em relação ao adicional de periculosidade. Excelências, em relação ao ticket de refeição, ao vale-refeição, infelizmente, o reclamado tentou e conseguiu induzir em erro o juízo de origem. Ele colocou como se ticket de refeição, vale-refeição e vale-alimentação fosse a mesma coisa, e não é. As convenções coletivas separam os 2 institutos, os 2 benefícios. O reclamado trouxe aos autos, e isso daí foi uma prova cabal de má-fé, apenas o relatório em relação ao vale-alimentação, que nas convenções coletivas são discriminados como cesta básica, e omitiu o extrato do ticket lá, a refeição, referente ao vale-refeição. O vale-refeição, fixado nas convenções coletivas, ele é um valor diário, normalmente ali começa acho que em R$12, termina o último lá em 15, valor diário multiplicado pela quantidade de dias trabalhados. O vale alimentação ou cesta básica, ele é um valor fixo mensal. E pedimos, venha aqui a Vossa Excelência, que eu tomei a liberdade de transcrever essas cláusulas aqui da convenção. Todas as convenções estão elencadas, foram juntadas pela reclamada. Nessa convenção aqui de 2013 e 2014, a título de exemplo, essas cláusulas constam em todas as demais convenções. Está no ID F24113C0. A cláusula 9ª, vale refeição. As empresas fornecerão, a partir de 1/2/2013, vale refeição no valor de R$ 14,30 para os trabalhadores com jornada de até 6 horas, setor operacional, que aí é o caso do reclamante. E R$ 18,87 para os trabalhadores com jornada de 8 horas. E ali no item 1 vem a questão do desconto de até 20%. Em cima disso daí que poderá ser retido tal. A reclamada fazia essa retenção de 20%, os contra-cheques do reclamante juntado por ele demonstra que vinha esse aviso lá de que teria sido creditado o vale-refeição e vinha nos contra-cheques dele esse desconto referente ao vale-refeição. Cesta básica não podia descontar nada. A reclamada suprimiu o pagamento no último ano de trabalho, suprimiu também, obviamente, o desconto, mas deixou de pagar. E essa vale-refeição continuou fazendo parte das convenções coletivas. E, logo em seguida, também a título de exemplo, nessa mesma convenção aqui de 2013 e 2014, na cláusula 10ª, fornecimento de cesta básica. As empresas fornecerão cesta básica, não tendo natureza salarial, em forma de vale-alimentação. E aí vem, até o dia 20 de cada mês, no valor de R$ 280. Esses valores, a cada convenção, eles são alterados. Me parece que o último foi de 325, está nesse extrato, R$ 325,06, se não me engano. E o vale-refeição, o último vale-refeição, que nós anotamos aqui, salvo engano, ele foi de R$ 16,60. E a cesta alimentação, cesta básica, 325,06, isso aí na convenção 2015/2015. Então, eram dois benefícios, e não um. A empresa trouxe apenas o extrato da cesta básica, que, se Vossas Excelências observarem, vão ver que é exatamente os valores fixados nas convenções coletivas. Não tinha qualquer modificação. Em um outro processo que nós promovemos contra a mesma empresa, que teve um julgamento recentemente, ela esqueceu, digamos assim, e juntou os 2 extratos, mas nesse daqui não, porque aquele processo foi anterior, tal, ela juntou do vale-refeição, ticket de alimentação e ticket de refeição. Então, rogamos a Vossa Excelência apenas uma pequena observação, doutora desembargadora Lucilde, em relação a esse aspecto, porque realmente o vale-refeição foi suprimido no contra-cheque do autor. E ele, efetivamente, ele não tem como puxar esse extrato.
A única pessoa que pode pedir à operadora desses cartões é a própria reclamada. Nos autos constam prova, inclusive, que o cartão do Vale Alimentação, que é a cesta básica, o final dele, que está no extrato, inclusive, é o 8991. O reclamante juntou cópia do cartão dele referente ao Vale Refeição, que está no ID DDE-D1F5, que é o final 4106. Eram 2 cartões distintos. Então, pedindo vênia a Vossas Excelências e ao voto da excelentíssima relatora, que, se possível, que seja revisto, inclusive, Excelência, como é costume de Vossa Excelência reexaminar muitas vezes em processos meus, já aconteceu isso, que seja revista essa questão do Vale Refeição, essa separação entre ambos. Obrigada, Excelência. Bom, o que eu estou constando aqui do meu voto é que a insurgência do reclamante em sede recursal, ao afirmar que recebia 2 tipos de ticket, alimentação e refeição, constitui inovação que extrapola os limites da lei delimitados pela exordial. Isso porque, na petição inicial, o autor se limitou a afirmar que não recebeu, durante os últimos 12 meses de pacto laboral, R$ 280 mensais a título de ticket refeição / alimentação, nada discorrendo sobre a existência de cumulação entre os 2 tipos de verba. Então, é isso que eu estou examinando aqui, julgando, à luz do que consta na petição inicial e mantendo a sentença do juiz da primeira instância, que também examinou o pedido à luz do que consta lá. Então, nesse aspecto, eu entendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe e não estou provendo. Agora, qualquer coisa, a senhora entra como AD, de repente a gente dá mais uma olhada lá, mas, okay, no princípio, o que eu examinei, o que eu observei foi isso aqui, doutora. Mantenho meu voto, data vênia, viu? Muito bem. A divergência? Não, mas eu queria fazer uma seguinte ponderação. A colocação da doutora Lucilde é que, na inicial, haveria a indicação do ticket refeição / alimentação, dando a ideia de que o pedido de diferença fosse de um só. Se a reclamada fez exatamente essa maldade que a senhora afirma, o fato é que me parece, pelo que eu vi da documentação aqui dos autos, que o reclamante demorou a fazer a acusação dessa falha. Eu fui à sentença, eu até localizei o ID 0BD6F70, que é o do recibo que a empresa apresentou. Eu teria que ir mais à frente ver se há uma impugnação de Vossa Senhoria nesse sentido. Não é esse documento, tem que ser o outro, cadê o outro? Reclama, juiz, manda apresentar. Não tem isso. Para piorar, a sentença do juiz foi na mesma toada que a doutora Lucilde afirma, olha, não estou vendo, porque o que se pede, o recibo mostra até em valor superior. O que já dá uma dica estranha, né? Porque está em valor superior. Então, deve ser alguma outra coisa. Talvez seja mesmo o que a senhora está dizendo. Mas aí me estranha o fato de que não houve ED sobre esse assunto. Então, acaba que a doutora Lucilde tem que fazer isso mesmo. Ela fala assim, ó, esse assunto aí de 2 tickets e, portanto, 2 recibos, não veio em momento nenhum. Como é que nós vamos trazer esse assunto e condenar a reclamada, quebrando o contraditório, quebrando uma preclusão que se operou? Me parece que foi essa a visão da doutora Lucilde posta no voto. E, por essa razão, eu vou manter. Se a senhora identificar que houve, sim, uma manifestação sua ao longo do processo, talvez esse vício possa permitir uma revisão. A doutora Lucilde praticamente diz, olha, eu não posso nem conhecer esse assunto de um segundo ticket, portanto, eu não posso ignorar a existência de apenas um documento que para nós, é o que realmente faz parte da lide. Eu acho que até o colega do Uberlândia... Teve uma falha aí. Pois é, tem uma falha lá que não tem como... Quem acordou o processo, inclusive com as convenções... Quando a senhora viu tarde, a senhora não deve ter acompanhado esse processo. Não, na primeira instância não. Exatamente. E na primeira instância é que tem uma falha de acusação, de prova, e que agora não tem mais como nós corrigirmos aqui. Na primeira instância, eu pego eles... Já pego aqui no TRT. É mais para dar satisfação mesmo para a senhora que a doutora Lucilde se calcou na sentença. E a sentença, por sua vez, só vê um tipo de documento, porque só esse documento foi apresentado e o reclamante não trouxe a acusação dessa falha. Lamento. Eu estou de acordo, portanto, com o voto da doutora Lucilde. Então, unanimemente se decide. Obrigada, Excelência. Bom trabalho, bom dia. Bom dia, obrigada. Lindomar.
A inscrição para sustentação oral realizada na data de hoje, ainda na sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. É o processo número 37 da pauta, o RO 11.496-44. Recorrentes Lindomar Domingues Mota e Laboratórios Pfizer. Recorridos os mesmos. Consta a questão de ordem para que conste também como recorrente recurso adesivo ao WIS Indústria Farmacêutica Limitada, na qual ela é representada nesse momento pelo Dr. Rodrigo Dourado Duarte. Muito bem, bom dia, doutor Rodrigo. Eu estou passando a palavra para a desembargadora Lucilde para a conclusão do voto. Terceiro votante? Para também não ficar. Está muito estranho o que ela fala em relação a cada um. No caso, não é de erro, não. Bom, primeiro estou mandando retificar o polo da presente ação para constar como reclamada recorrente e recorrente adesiva Viet Indústria Farmacêutica Limitada. É Viet mesmo que fala? Conforme reconhecido pelo juiz em sentença. E conheço dos recursos, rejeitos preliminares, bem como a prejudicial de prescrição e no mérito nego provimento aos recursos. O senhor tem a palavra, doutor. Primeiramente, um bom dia a todos. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, pessoa no qual cumprimento os demais desembargadores aqui presentes, representantes do Ministério Público e demais colegas. Pois bem, vou pedir vênia para discordar do voto da relatora, no sentido principalmente das preliminares. Pois bem, não foi acolhida a prescrição quinquenal por parte da sentença, porque, na verdade, foi conferido ao reclamante créditos superiores aos 5 anos. Então, peço vênia para que seja aplicada ao feito a súmula 294 do TST da prescrição quinquenal, especialmente no que diz respeito à questão das diferenças dos prêmios e quanto à questão do valor do aluguel. Peço vênia também, alegar também a questão da preliminar, quanto ao indeferimento do juízo acor, deixando bem claro que a hora recorrente lançou seus protestos oportunamente e tempestivamente, quanto ao indeferimento da apresentação de CD. Pois bem, foi ventilado na peça de defesa e também na primeira audiência inicial que a reclamada não teria como juntar aos autos todos os documentos necessários para o deslinde da ação, porque, na verdade, tinham mais de 400 documentos diferentes a serem juntados, o que torna até impossível juntar via PJE. Então, fazendo vez da vênia da BNS previsto no CSJT da resolução 136, requereu a juntada de CD-ROM desses documentos, o que foi indeferido. E, por fim, dos julgadores, também preliminarmente, agora suscitando até nulidade quanto à sentença proferida pelo juiz acor, está o cesseamento de defesa. E qual o cesseamento de defesa que foi esse? Em audiência de instrução e julgamento, constam diversas perguntas, para não falar quase a totalidade das perguntas que foram almejadas pela hora recorrente ao reclamante, foram indeferidas. Constam mais de 15, 20 perguntas indeferidas à hora reclamante. Perguntas essas que entende a hora recorrente fundamentais ao elucidamento da presente ação. Somente com essas perguntas, entende a hora recorrente, é que poderia se trazer à baila a verdade dos fatos que foram suscitados. Então, com base nessas 3 preliminares que foram oraligadas aqui, peço vênia para poder discordar do voto proferido pelo desembargador e relatora, para que seja reformada a sentença nesse sentido. É só, obrigado. Muito bem. Desembargador Lucilde. Bom, o que ocorreu aqui foi que houve o depoimento do reclamante, né? Da reclamada. Então, o juiz indeferiu. Depois, prova testemunhal, que consistia no depoimento de uma testemunha, e também prova pericial.
a nulidade da sentença por cessamento de defesa está sendo arguída nesse ponto, nesse aspecto, e eu estou afastando, senhora presidente. Com relação aos demais pontos da sustentação oral, estão todos aqui enfrentados no meu voto e eu mantenho data verde. Muito bem. Há divergência? Não, eu só queria, não sei se eu não entendi direito a sustentação. O doutor teria pedido que houvesse manifestação sobre prescrição quinquenal também? Não, fosse aplicada a prescrição quinquenal. Mas foi. Foi aplicada. Mas foi. Está querendo a prescrição total. Pois é, a total. Estou afastando, estou indeferindo. Eu vi na sentença, exatamente, a doutora Lucilde examina a total e diz, não é o caso da total, é só da parcial. Sim. Aí o senhor insiste, realmente não está no fundamento, eu falei, deve estar se baseando na sentença. Eu vou na sentença e a sentença se pronuncia, não só sobre a total, mas sobre a prescrição quinquenal. E até com relação a esse ponto, extingue o processo com resolução de mérito. Então, não tem nada a acrescentar além disso. Concordo. Muito bem. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Agora tem um para ouvir, né? Nós temos um para assistir, a inscrição na data de hoje, 14 da pauta, é o RO 10669-93. Recorrentes Áureo José Rezende e Ivana Maria Guimarães Costa. Recorrido José Teixeira Maciel. A doutora Ana Cristina Guimarães Costa está presente para assistir pela recorrente. Esse é meu também? Só para assistir. Pois é. Número 14. Não, tinha dado a total. 669. Ops. Sustentações orais só diminuiu. Os reclamados não estão pagando sustentação. É um ROPS que eu estou conhecendo, é do recurso ordinário dos reclamados, contra razões pelo reclamante, que eu também conheço. E no mérito eu nego o provimento. Há divergência? Não. Então, unanimemente se decide. Muito bem. Passamos à sala da relatoria. Excelentíssima desembargadora, doutora Taísa Maria Macena de Lima. O primeiro processo é o número 6 da pauta, RO 10.208-68. A doutora Ana Regina Leopoldino da Fonseca Spalenza está inscrita para sustentação pela recorrente e reclamada, a Sociedade Buritis de Educação Limitada, e o doutor William José Mendes de Souza Fontes, inscrito pelo recorrido reclamante Glaucio Rogério Ribeiro de Moraes. 6 da pauta. Bom dia, doutora. Então, são duas sustentações, né? Bom, eu acuso o recebimento de memorial pela Sociedade Buritis e vou antecipar a conclusão do voto. Estou conhecendo o recurso da reclamada e estou dando provimento parcial apenas para decotar da condenação a multa por litigância de má-fé. A senhora tem a palavra, doutora. Bom dia, excelência. Bom dia, igreja turma. A reclamada, ela requer que seja elastecido o voto da eminente desembargadora relatora, não apenas com relação para o deferimento com relação à multa por litigância de má-fé, que já foi deferida, embargos protelatórios, desculpa, mas também com relação aos pedidos que foram deferidos. Ora, a sentença, ela analisou a convenção coletiva de forma, em vez de ser uma forma restritiva, uma forma ampliativa e deferiu importâncias que não constam na convenção. Ora, alguns pontos têm que ser destacados. A convenção estabelece a identidade de valores do salário, aula base dos professores do ensino médio e do ensino fundamental, no Fundamental 2, conforme se verifica na cláusula 3ª. Um outro ponto que deve ser destacado é que a cláusula 32ª estabelece que é devida indenização por redução de carga horária quando acontece redução do número de aulas ou da carga horária do professor. No caso dos autos, houve um aumento de carga horária. O professor foi a pedido, e outro ponto, a pedido do próprio professor. O professor deixou de, ele
se sentiu que não tinha condições de dar aula para o ensino médio e pediu que fosse remanejado para o ensino fundamental, o que foi deferido pela reclamada. Não é devida a indenização, porque a cláusula 32ª também estabelece que não é devida a indenização quando o pedido de redução é feita pelo próprio professor. Ora, a gente tem que entender que tem professores que têm aptidão para dar aula para criança pequena e não gostam de dar aula para crianças maiores. A mesma coisa acontece com os professores de ensino fundamental, que são crianças de 12 a 15, e do ensino médio. O professor se sentiu e ele redigiu de próprio punho um documento requerendo a redução que fosse liberado das aulas do ensino médio. Ora, se o próprio professor solicita, e a convenção é clara em estabelecer que não é devida a qualquer indenização para essa alteração, e a convenção estabelece que somente é devida a homologação quando ocorrer redução do número de aulas ou de carga horária, não houve redução. O professor continuou houve um aumento do número de aulas que ele passou a lecionar. Dessa forma, requer que seja provido recurso também nesse aspecto. É o que se requer. Ok. Bom, agora, doutor William, o senhor tem a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes, a questão aqui é simples, é muito discutida já, debatida, a posição já é uníssona no tribunal. A sentença do doutor Danilo Siqueira, que não é um jovem neófito, analisou com propriedade a matéria. A questão se resolveria só pela questão de direito, pela ausência de homologação no sindicato da redução, da resilição parcial. Seja por determinação da reclamada, seja a pedido do professor, as normas coletivas exigem homologação perante o sindicato. Isso resolve, doutor, já discutimos aqui da tribuna, a teoria geral das nulidades é mera consequência, não é penalidade o empregador ter que pagar a diferença mês a mês, é mera consequência da nulidade do ato declarado pela ausência de homologação. Mas a questão aqui vai mais fundo e o doutor Danilo analisou. Na verdade, houve sim uma redução salarial imposta, inclusive no salário aula base do professor. A redução não foi só de turmas, a redução foi de salário aula base, já que a reclamada trata de forma distinta as aulas lecionadas no ensino médio para as aulas lecionadas no ensino Fundamental 2. Então, o professor teve, de fato, um aumento nas aulas no Fundamental 2, mas teve uma redução de carga horária no ensino médio. Então, no final das contas, ele teve, sim, uma redução de salário. E só na questão de fato, não há nenhuma prova nos autos de que houve pedido de remanejamento do professor porque não teria condições de lecionar. Esse fato não existe nos autos. Então, nós pedimos manutenção da sentença na forma do voto do relator, inclusive contra a exclusão da litigância de má-fé, que, de fato, não há litigância de má-fé, apenas discussão jurídica nos autos. Nada mais. Muito bem. O que eu pude depreender aqui dos autos é que, em razão desse remanejamento, houve um nítido prejuízo salarial do reclamante, haja vista que ele passou a ter que ministrar mais aulas para receber a mesma remuneração. Porque no ensino fundamental, o valor hora-aula é menor do que, do que no ensino médio. É uma coisa que eu nunca entendi, porque dá muito mais trabalho lidar com criança. Mas tudo bem. Então, eu achei que essa alteração foi uma alteração prejudicial ao obreiro e não houve, para haver essa redução salarial, eu acho que há situações em que a própria CCT diz que é necessário uma chancela sindical. Então, eu estou acompanhando os fundamentos do juiz de primeiro grau e negando provimento ao recurso nesse aspecto. Há divergência? Não, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que a posição do doutor William ficou muito clara. Há um descumprimento evidente de uma regra formal. Uma regra formal de homologação e tal. Eu bem sei de como esse sindicato é cuidadoso com relação a isso, porque uma vez eu própria pedi a redução na faculdade e, mesmo chateada, porque dá trabalho, eu tive que ir ao
ao seu sindicato, e lá foram feitas várias perguntas para eu dizer que realmente eu queria parar de dar aula à noite e tal, que aquilo reduzia. Então, tem essa questão. Como não houve, eu não encontrei aqui, andei mais para trás, não vi nenhuma alegação dessa questão, que também não seria meramente periférica, com relação ao próprio pedido do autor, eu pensei que o senhor ia insistir na litigância de má-fé. Mas o senhor teve, talvez, assim, a compreensão com a colega de deixar que esse tema fosse cuidado mesmo, até porque o objetivo ficou claro, não é punitivo, é só compensatório da perda. Então, eu estou de acordo, que nem o senhor não se insurge, a doutora Taísa também tirou, então deixemos mesmo a questão como uma questão meramente jurídica, mas eu acho que ela avança, porque é um tema que não foi bem tratado. E apenas um tom amistoso, eu falo que a doutora Taísa, eu já fui professora de 1º grau, e eu não tenho dúvida nenhuma, ensino fundamental até um determinado momento, porque o problema não é só o cliente, não. Porque se nós vamos ver assim, tem os adolescentes da parte básica da faculdade, dá um trabalho danado, né? Só no final também dá trabalho, porque eles querem ir embora. Mas no ensino fundamental, até o 4º ano, né, do 5º já começa a ter divisão de matérias, exatamente porque o conteúdo se adensa. Então, pela especificidade da matéria, eu acho que isso é que justifica a escola fazer divisão, colocando menos para o ensino fundamental e mais para o ensino médio, pela capacitação técnica, que eu acho que o professor de 2º grau tem maior exigência, né? Ensino médio agora, pela redação. Então, eu estou totalmente de acordo, doutor, eu acho que a fundamentação da senhora não vigorou diante dessa exigência, dessa cláusula, que é muito importante para manter a rigidez do contrato. Tá bom. Pois é, mas eu realmente até parabenizo mesmo o cuidado do colega, eu não sei se a doutora bem percebe, eu acredito que sim, e não querer punir a empresa, só quer compensar o prejuízo, porque senão ficava ali insistindo com a litigância. Pois é, escritório bacana, então, realmente, assim, eu louvo essa posição de Vossa Senhoria. Mantenho também meu voto no sentido de confirmar integralmente o voto da relatora, a doutora Taísa. Doutor Alexandre. Presidente, só acusar o recebimento de memorial, a doutora teve ontem comigo. Eu também acompanho o voto e essa postura do doutor William não me surpreende, porque em todos os processos em que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, sempre foi muito gentil e cortês com a parte contrária. Ok, então se decide unanimemente. Bom dia, doutor. Obrigada a todos. Mais alguma sustentação na minha sala? Na pauta física. Agora na pauta física. Sim. Passamos à pauta física. 17. Processo número 17 da pauta é o agravo de petição 1892-2012. Agravante Tiisa Triunfo IESA Infraestrutura S.A. Agravados Cristiano Gomes Pinho, CTR Montagem e Manutenção Industrial Limitada e IESA Projetos Equipamentos e Montagens S.A. A doutora Patrícia Martins Melão está inscrito para sustentação oral pela agravante 17 da pauta física. Bom dia, doutora. Bom dia. Aqui o nosso costume é antecipar a conclusão do voto para que o advogado possa orientar a sustentação. Então, eu estou conhecendo o agravo de petição da TISA, Triunfo e IESA Infraestrutura, S.A. e estou negando o provimento. Custas ex lege. A senhora tem a palavra, doutora. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer o entendimento pelo atraso. Peço até novamente desculpas. Em relação ao caso, em que pese o nobre magistrado de 1º grau ter fundamentado a sua decisão de rejeição dos embargos à execução pela relação estabelecida em tese por grupo econômico entre as reclamadas, entendemos que ele deixou de considerar toda a fundamentação central dos embargos à execução, como não dizer também de toda a discussão dos autos que vem sendo travada pela agravante desde a sua inclusão nos autos, já que não houve no julgado, com a máxima vênia, a análise da situação concreta sobre a ótica dos artigos 60, parágrafo único, e 47 da Lei Falimentar 11.101 de 2005, a qual entende-se que é de suma importância para o deslinde do feito.
Vejam, nobres julgadores, que a agravante trouxe aos autos a indicação de que a empresa Triunfo comprou a participação societária da IESA na hora agravante, sendo certo que essa referida transação ocorreu no processo de recuperação judicial, tendo sido autorizada pelo juízo falimentar competente com parecer favorável do Ministério Público. Frise-se ainda que a transação ocorreu a fim de que a IESA se capitalizasse e fizesse frente às obrigações financeiras no curso da recuperação judicial. E, sendo assim, na forma da lei falimentar, a agravante, que nunca sofreu qualquer influência de gestão por parte da IESA, estaria livre de qualquer ônus e não sujeitaria à sucessão dos débitos do devedor na forma do artigo 60, parágrafo único da lei falimentar. Ao ver dessa agravante, a incidência desse artigo atrairia a competência do juiz universal acerca da análise e decisão sobre a eventual responsabilização desta ré nos débitos trabalhistas do grupo IESA e NEPAR, ou, numa remota hipótese e entendimento desse tribunal, na ilegitimidade de parte da agravante, ante a venda de todas as ações. Não obstante a isso, quanto ao mérito, é de se destacar também que a IESA nunca teve maioria de participação, nem posição suficiente que garantisse poder de comando. Além disso, é de se destacar que, antes da efetiva venda, os diretores da agravante sempre foram eleitos por serem profissionais especializados, atuando com exclusividade nas funções executivas dentro da IESA, hora agravante, e sem integrar o quadro dirigente, seja de diretoria ou de conselho dos acionistas. Dos integrantes do Conselho de Administração da TISA, 3 foram indicados pela acionista majoritária, que é a Triunfo, e não possuem nem a acionista nem os conselheiros qualquer vínculo com o grupo IESA. Nunca houve também entre TISA e IESA qualquer compartilhamento de estrutura ou recursos, detendo cada qual do seu próprio quadro profissional, equipamentos e estabelecimentos. O que demonstra, excelências, que não há como se configurar o grupo econômico entre as réis e, por essa razão, espera agravante, se não acolhida preliminar, que seja dado provimento ao recurso para, no mérito, afastar a responsabilização solidária. Ok, doutora. Em relação a uma questão da incompetência, o agravo defende de que qualquer desdobramento deva ser no juízo da recuperação judicial de empresa. E eu estou até dizendo, em que pese o meu posicionamento, esse regional, após incidente de uniformização de jurisprudência, julgado no dia 12/5/2016, por maioria simples, divergiu do entendimento dominante do TST, editando a súmula, a tese prevalecente número 9 e a súmula 54. No sentido de que, ultrapassado o prazo de 180 dias, deve prosseguir na Justiça do Trabalho e autorizando o redirecionamento da execução para as empresas do mesmo grupo econômico. Então, como eu disse, eu estou ressalvando o meu entendimento, porque se eu não obedecer à tese prevalente, vem reclamação contra a turma que está descumprindo a própria jurisprudência do TST, do próprio regional. Então, eu estou aplicando tanto a súmula como a tese prevalecente, ressalvando o meu entendimento pessoal de que deveria ser lá mesmo. Então, com relação ao grupo econômico, a despeito das considerações, eu vejo que o exequente prestou serviço como mecânico em favor da IESA no período de 2009, um período muito pequeno, e nessa época a empregadora era acionista incontestavelmente da TISA, que foi constituída em 2008. Então, quando a presente reclamação foi ajuizada, foi bem antes do período de processamento da recuperação judicial, que somente foi deferido em 2014. Então, a meu ver, há elementos nos autos que mostram o liame entre essas duas empresas. E quero ressaltar que, antes da reforma trabalhista, né, que vai trazer elementos bem rígidos para a caracterização do grupo econômico, ainda prevalece o entendimento de que o grupo econômico, para efeito de aplicação de leis trabalhistas, ele é muito mais flexível o seu reconhecimento do que na legislação empresarial. E é com base nesse entendimento que eu estou mantendo a decisão de primeiro grau. E desculpa a gagueira que me acometeu hoje, não sei por quê.
Talvez porque eu estou aplicando teses com as quais eu não concordo. Normalmente é doutora, isso. Doutora Rose, né? doutora desembargadora Rose. Desconforto. Não, pois é, eu também vou me curvar à súmula 54, só fazendo a referência à colocação da ilustre advogada, de que a IESA tem pequena participação na empresa agravante. A questão não é se é pequena ou grande, e talvez a afirmação esteja invertida. O problema é a grande ter participação na pequena. Isso é que faz para nós a ideia dessa intercomunicação que acaba gerando essa corresponsabilidade. Eu estou de acordo com a ilustre relatora, portanto, pedindo vênia. Doutora Alexandre. Também estou de acordo. Ok, então assim se decide unanimemente o regresso a São Paulo. Doutora, a voz da senhora é igualzinha da colega, eu ia comentar isso. Por isso a gente tem que ter cuidado com a tal da prova em gravação, né? Igualzinha a voz da doutora Gabriela, da professora Gabriela, filha do Maurício Godinho, do ministro, Gabriela Delgado? Muito parecida. Eu falei, eu vi a minha amiga falando aí, uma voz doce. Lembra demais, não, né? Dizem que no mundo nós temos pelo menos mais 3 pessoas que fisicamente são muito parecidas com a gente. O jeito da doutora também lembra a doutora. Depois a senhora fica atenta à voz da doutora Gabriela Delgado, viu? Um abraço, Obrigada, prazer falar com a senhora, bom retorno. Bom dia, doutora. Essas pessoas. Gente, igualzinha. Impressionante. Agora nós vamos para a sala do Ministério Público, né? Todo o processo da Rose, não, né? não, é pauta física. É pauta física? Pauta física, o processo número 4 da pauta, o agravo de petição 600/2010, relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e revisão da excelentíssima desembargadora doutora Taísa Maria Macena de Lima. Agravante Veredas Agrolimitada e outros. Agravados, Ministério Público do Trabalho e G5 Agropecuária Limitada. Escrito para sustentação oral, a doutora Júnior Castelar Savagé, pelo Ministério Público do Trabalho. Muito bem. Eu, antes da palavra à doutora Júnior, gostaria que a doutora Lucilde fizesse a leitura da conclusão do voto. Bom, a agravante me ofereceu o memorial, que eu registro o recebimento, e é uma agravo de petição que eu estou conhecendo e negando provimento. Estou condenando executado no imposto de R$ 44,26 de custas. Senhora presidente, excelentíssima relatora, demais julgadores, o voto de Sua Excelência atende à pretensão do Ministério Público, que é agravado, então espero que seja acompanhado pelos demais julgadores. Há divergência? Não. Então, unanimemente se decide. Qual o outro do Ministério Público? É físico também? Não, é só isso, doutor. É só isso? Bom, então, já que nós estamos na fase física, né, vamos terminar de julgar a pauta física? Doutora, o processo número 1... não, ainda tem sustentação oral no doutor Alexandre ou não, né? Tem mais não? Não, os demais não compareceram. Tá. Inscritos não compareceram. Encerra. O processo número 1 da pauta... Da pauta física, da relatoria doutora Lucilde, houve uma desistência do agravo, no qual ela está homologando. Então, houve uma o quê? Desistência do agravo. Do agravo. Já está sendo homologada aí, né? Homologada, nós vamos dar baixa no processo imediatamente. Desistência do agravo. E também, no PJE, o 27 foi retirado para parecer do Ministério Público. É de quem? É da doutora Lucilde também. Qual que é? 27 da pauta da senhora. PJE, né? PJE. Muito bem. Agora vamos para a pauta física. Só para a gente tirar uma dúvida aqui, Qual antes que de é a o gente número fazer dele? os julgamentos. Você está achando que tese prevalecente nós somos vinculados a cumprir? Tá havendo reclamação correcional quando a gente não está. Tese prevalecente também, né? E o pleno, ele está conhecendo da reclamação. O entendimento prevalecente, eu fico vencida, eu não considero cabível, mas na realidade tem sido ultrapassado e está conhecendo. Então nós vamos tomar uma postura aqui na nossa turma de acolher tese prevalecente, como se fosse súmula vinculativa. Nós estamos com 2 EDs aqui. E você não vai participar, que eu sou relatora. Aquela questão do rito sumaríssimo, se limitar aos valores da inicial? Eu acho que tudo é uniformização. Você acha que tese? Pois tudo é informação. Eles estão entrando com reclamação e tem sido julgado improcedente porque nos casos que foram aventados havia um distinguish.
que fazia com que a tese não fosse aplicada. Então, não houve descumprimento. Mas a gente não está fazendo distinção entre tese e prevalência. A gente vem adotando, a gente ressalva e adota, não é? É isso mesmo. Só para dar um esclarecimento para o Alexandre aqui, quer dizer, porque não a tem gente vem fazendo. A gente fazer a uniformização de jurisprudência e não aplicar. Pois eu não quero, né? Tudo isso vai mudar com a reforma da lei trabalhista, né? Pois é, mas a questão é se tese prevalecente seria tão com esse efeito de aplicabilidade quanto súmula. Mas eu acho que sim. Eu acho que é questão de maioria, né? Tirou de pau. Porque minha assessora está de férias. Você conhece o quórum, né? Muito bem. Então, vamos para a pauta da desembargadora do CIUT. Outras teses prevalecentes em que a gente também ressalvou, sabe? Esse aqui, o da Lucilde, foi retirado de pauta. Pois é, vamos aproveitar e já falar o negócio daquela correspondência que a gente recebeu, Alexandre? Quê? É aquela, por falar em reclamação. Por falar em reclamação, nós estamos recebendo uma, turma. Que nós vamos ter eu não participei de julgamento, mas certamente mais cedo ou mais tarde receber uma. A gente já fixa não sou a relatora? Procedimento, né? Para fazer. Eu sugeri, porque eu não participo do trio que julgou esse processo, né?